Amém. Boa noite a todos. Paz do Senhor. Amém. O pessoal não comeu hoje não. Amém. Amém. Todo mundo acordado? Já sabe qual é o tema desse mês? Qual é o tema? Identidade cristã. Identidade de Cristo. Vamos nos colocar de pé. Vamos ler a palavra do Senhor. Gostaria de ler com vocês o livro de Gênesis. Gênesis capítulo 27. Gênesis capítulo 27. A palavra todo mundo achou? Acharam? Quem achou diz amém. Amém. Vamos lá. A partir do versículo 1 diz assim: Certo dia, quando Isaque era velho e estava ficando cego, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse: Meu filho. E Esaú respondeu: Estou aqui. E Isaque disse: Estou velho e não sei quando vou morrer. Pegue suas armas, o arco e as flechas, e vá ao campo caçar um animal para mim. Depois, prepare um prato favorito e traga-me aqui para que eu coma. Então, pronunciarei a bênção que pertence a você, meu filho mais velho, antes de eu morra. Versículo 5. Rebeca, porém, ouviu Isaque que tinha dito a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu para caçar, ela disse ao seu filho Jacó: Ouvi seu pai dizer a Esaú: Traga-me uma carne de caça e prepara uma refeição saborosa. Então abençoarei você na presença do Senhor antes de eu morrer. Versículo 8 continua: Agora, meu filho, isso Rebeca dizendo para Jacó: Agora, meu filho, preste atenção e faça exatamente o que eu lhe direi. Vá ao rebanho, traga-me 2 dos melhores cabritos. Eu usarei para preparar o prato favorito do seu pai. Depois, leve a comida para seu pai, para que ele coma e o abençoe antes de morrer. Jacó respondeu a Rebeca: Mas meu irmão Esaú é peludo, enquanto eu tenho pele lisa. Versículo 12. E se meu pai me tocar, perceberá que eu estou tentando enganá-lo, e em vez de me abençoar, me amaldiçoará. Sua mãe, porém, respondeu: Que caia sobre mim essa maldição, meu filho. Apenas faça o que eu lhe digo. Vá e traga meus cabritos. Versículo 14. Jacó foi e trouxe os cabritos para sua mãe. Rebeca usou para preparar uma refeição saborosa, do jeito que Isaque gostava. Em seguida, pegou as roupas prediletas de Esaú, que estavam na casa dela, e as entregou a Jacó, seu filho mais velho. Com a pele dos cabritos, cobriu os braços e a parte lisa do pescoço. Versículo 17. Depois, entregou-lhe a refeição saborosa, acompanhada de pão, que havia acabado de assar. Jacó levou a comida ao pai e disse: Meu pai? Sim, meu filho, respondeu Isaque. Quem é você? Esaú ou Jacó? E Jacó disse: Sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz o que o Senhor mandou. Aqui está a carne de caça. Senta-se e coma, para que me dê a sua bênção. Isaque perguntou: Como encontrou tão depressa, meu filho, Jacó? Quando encontrou tão depressa, meu filho? Jacó respondeu: O Senhor, seu Deus, o colocou no meu caminho. Então Isaque disse a Jacó: Chegue mais perto, para que eu possa tocá-lo e ter certeza de que é você mesmo, Esaú. Jacó se aproximou do pai e Isaque o tocou e disse:
A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Versículo 23. Não o reconheceu, porém, pois as mãos de Jacó estavam peludas, como as de Esaú. Assim Isaque se preparou para abençoar Jacó. Mas você é mesmo meu filho Esaú? Perguntou Isaque. Sim, eu sou, respondeu Jacó. Então Isaque disse, agora meu filho, traga-me a carne de casa, depois que eu comer, lhe darei a minha bênção. Jacó trouxe a comida para o pai e Isaque comeu. Também bebeu o vinho que Jacó lhe serviu. Por fim, Isaque disse a Jacó, aproxima-se meu filho, por favor, e me dê um beijo, meu filho. E Jacó se aproximou e o beijou. Quando Isaque sentiu o cheiro das roupas, finalmente abençoou o filho. Disse, o cheiro de meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor o abençoou. Do orvalho do céu e das riquezas da terra, Deus lhe conceda fartas colheitas de cereais e um vinho novo de sobra. Que muitas nações o sirvam e se curvem à sua frente. Que você seja senhor de seus irmãos e os seus filhos e os filhos da sua mãe se curvem à sua frente. Todos que amaldiçoarem serão amaldiçoados e todos que abençoarem serão abençoados. Amém? Podeis sentar. Esse texto nós lemos, acabamos de ler, Gênesis 27, fala de como Jacó, ele roubou a bênção do seu irmão Esaú. E é um texto bastante interessante. E com base nele, nós vamos falar sobre identidade. Identidade de Cristo. E hoje, nós vivemos um período que existe muita crise de identidade. Hoje, uma pergunta que não quer calar é a pergunta: quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? Quem sou eu? Como eu devo me comportar? Como eu devo me vestir? Como eu devo agir? E muitas pessoas hoje estão buscando qual é a sua verdadeira identidade. Muitas pessoas hoje estão tentando se encontrar, saber quem elas são, o que elas estão aqui fazendo, quais o seu comportamento, como ela deve agir. Então hoje nós vemos que nós passamos por um período onde existe muita crise de identidade. A pergunta que não quer calar é: quem sou eu? Hoje nós vivemos no mundo digital, no mundo das redes sociais. E às vezes você quer ser parecido com aquela pessoa que você segue. Às vezes você se veste parecido com aquela pessoa que você vê na rede social. Fulano se veste bonito, eu vou me vestir bonito. Ele faz certas coisas, eu vou fazer certas coisas. Porque você não tem a sua verdadeira identidade. E você está buscando em outras pessoas a sua identidade. Você está buscando em outras pessoas ter atitudes que lhe agradem. Atitudes que lhe deixem confortáveis. Mas o que é identidade? Nós devemos pensar o que é identidade. Alguém sabe responder? O que é identidade? Identidade, ele é um conjunto de características que distingue uma pessoa ou uma coisa e possa individualizá-la. É um conjunto de características que individualizam aquela pessoa ou aquela coisa. Aqui nós temos uma identidade. Essa é a nossa identidade, nós conhecemos. E nessa identidade, ela descreve você. Ela tem sua foto,
Ela tem sua digital e ela tem algumas características suas. Tem seu nome, tem o nome do seu pai, da sua mãe, a cidade onde você nasceu. Tem um registro geral, que é o número, tem o CPF. Essa é a identidade, é uma identidade que nós conhecemos. Mas o que nós devemos pensar? Identidade também pode ser um conjunto. Você pode identificar uma pessoa através do comportamento dela. Você pode identificar uma pessoa se ela é agressiva através do seu comportamento. Você pode identificar uma pessoa desonesta através das suas atitudes. Você pode identificar uma pessoa de bom caráter, honesta, através das suas atitudes, do seu comportamento. Mas o que é identidade cristã? Identidade cristã são características que nós temos que ter, que nos tornam parecido com Cristo. São características que nós temos que ter, que nos tornam parecido com Cristo. E como saber qual a sua verdadeira identidade? E como saber qual a sua verdadeira identidade? O primeiro passo para você saber qual a sua identidade é que nós devemos parar de vestir a roupa do seu irmão. Lá no texto nós vimos que Rebeca fez com que Jacó usasse as roupas de Esaú. Para quê? Para ficar parecido com Esaú. Para que ele fosse abençoado. Então nós temos que parar de vestir as roupas do seu irmão. Nós temos que parar de fingir ser outra pessoa. Nós temos que parar de tentar imitar pessoas e tentar ser parecidas com pessoas. Nós temos que você pode pensar, eu tenho que ser igual fulano, porque Deus está abençoando ele. Eu tenho que ser parecido com ele, porque eu gosto do que ele faz. Eu tenho que ser parecido com quem aqui? Eu tenho que ser parecido com o Guilherme. Porque o Guilherme, ele sabe mexer nas medidas de som, ele sabe tocar teclado. Mas não, nós temos que parar de querer ser igual aos outros. Nós temos que parar de vestir a roupa do seu irmão. Não queira ser igual a ninguém. Queira buscar a sua verdadeira identidade. Queira buscar a sua verdadeira identidade. Pare de querer ser igual a alguém. No mundo nós temos 7,8 bilhões de pessoas. E Deus criou 7,8 bilhões de pessoas. E cada uma tem uma digital diferente. Você não precisa ser igual a ninguém. Porque Deus te criou com sua própria identidade. Com sua própria digital. Já parou para pensar isso? 7,8 bilhões de pessoas na face da Terra. E cada uma tem a sua própria identidade. Tem a sua própria digital. Então não queira ser igual a ninguém. Não queira vestir as roupas que você acha o famosinho ali bonita. Você acha, ela se veste bem. Estou vendo aqui os stories dela, o Face dela, o Instagram dela e eu gosto da aparência dela. Eu vou me vestir igual a ela. Não. Tenha sua própria identidade. Você não pode viver querendo ser igual às suas amigas, os seus amigos, vestir a mesma roupa, assistir mesmos filmes, mesmas séries. Não, você tem que ter a sua própria identidade. E o segundo ponto de como nós podemos saber a nossa verdadeira identidade é que nós temos que acreditar no propósito de Deus tem para você. Eu e você temos que acreditar no propósito que Deus tem para você.
Você tem que acreditar na missão que Deus tem para você. E nós vimos que Jacó não acreditava que Deus tinha uma missão para ele. Abra sua Bíblia aí, lá em Gênesis 25, para a gente ver isso. Que Deus já tinha um propósito, Deus tinha um chamado na vida de Jacó. Mas ele não acreditou. Nós temos que acreditar no propósito que Deus tem para você. Lá em Gênesis 25, versículo 23, diz assim: Disse-lhe o Senhor: duas nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas, dois povos se separarão. Um deles será mais forte do que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Deus está falando aqui a Rebeca, que ele já tem um propósito na vida de Jacó. Que ele tinha um propósito para Jacó. Deus tinha falado que Jacó seria maior que Esaú. Deus tinha falado que o povo de Jacó seria mais forte do que o povo de Esaú. Porém, ele não acreditou. Outra história que nós podemos ver é a história de Pedro, lá em Mateus 14. Abram sua Bíblia, em Mateus 14. Mateus 14, 28. Diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas, e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar. E gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Essa situação é a situação em que os discípulos estão no barco e vê uma tempestade. Jesus foi encontrar com eles. Jesus foi andando sobre as águas. E os discípulos tiveram medo. Pensaram que é um fantasma. Aí Pedro perguntou: Senhor, se é tu, me faz andar sobre as águas, me faz ir até o encontro. Aí Jesus: venha. Pedro começou a andar sobre as águas. Mas o que foi que aconteceu? Pedro começou a olhar para o lado, olhar para o vento. Ele tirou os olhos de Jesus e não acreditou que Jesus tinha um propósito na vida dele. Pedro não acreditou que Jesus tinha uma missão para ele. Para Pedro não faltou fé. Para Pedro não faltou fé no poder de Jesus. Pedro tinha fé no poder de Jesus. É tanto que quando ele começa a afundar, a quem ele clama? Ele clama Jesus. Ele sabia que Jesus tinha poder. Ele conviveu com Jesus, viu os milagres. Via os milagres que Jesus fazia, as curas que Jesus fazia. Então Pedro acreditava no poder que Jesus tinha. E foi a ele que ele clamou. Só que Pedro duvidou do propósito que Deus tinha na vida dele. E nós não podemos duvidar do propósito que Deus tem na nossa vida. Nós não podemos duvidar da missão que Deus tem para nós. Nós não podemos tirar os olhos do Senhor. Porque nós vimos o que acontece quando nós tiramos os olhos do Senhor. Os problemas vão vir, as dúvidas vão vir, as crises vão vir, as batalhas vão vir. Tudo isso porque você tirou os olhos do Senhor. Você parou de olhar para Deus e começou a olhar para os outros. Começou a querer ser igual aos outros. Você começou a querer viver o propósito que Deus tinha na vida do seu irmão. Meu irmão, ele tem um propósito de ser missionário, de ser evangelista, de ser pregador, de ser ministro de louvor. Você quer ter o mesmo propósito da vida dele, mas não. Deus tem um propósito específico para você.
Quando você tira os olhos de Jesus, você perde o foco. Você começa a se comparar com os outros. Jacó e Pedro, eles não acreditavam que Deus acreditava neles. Tinham dúvidas da sua identidade. Jacó, ele não creu na promessa que Deus tinha para ele. E nós vimos que o caminho mais rápido para a destruição é você viver fora do propósito que Deus tem para você. Fora da função que Deus tem para você. Aqui nós temos um celular. Se tivesse um prego aqui, para a gente pregar ele na parede, a gente poderia ter resultado. Poderíamos conseguir pregar um prego na parede com celular. Mas esse seria o caminho mais rápido para destruir o celular. Por quê? Porque ele não foi criado para ser martelo. Foi criado para ser um celular. E quando você vive fora do propósito de Deus, é o caminho mais rápido para a sua destruição. É o caminho mais rápido para você se perder. Porque você está vivendo fora do propósito que Deus criou para você. Você está vivendo fora da identidade que Deus tem para você. Isso pode acabar te destruindo. É o caminho mais rápido para destruir. E como saber a sua verdadeira identidade? Lá em Jeremias 1, abram sua Bíblia, Jeremias 1, versículo 5. Diz assim: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu separei e designei profetas das nações. Essa é uma promessa que Deus tem para Jeremias. Mas nós temos que crer que Deus também tem uma promessa para nós. Nós podemos ler assim: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separarei e designei para ser ministro de louvor, para ser evangelista, para ser missionário. Deus, no ventre da sua mãe, Ele já te separou. Ele já tinha um propósito para a sua vida. Antes mesmo de você nascer, Deus já tinha um propósito para você. E como? Nós falamos que nós devemos buscar a nossa verdadeira identidade. Nós falamos que nós devemos parar de vestir a roupa do nosso irmão. Nós falamos que nós devemos parar de querer ser igual ao outro. Nós falamos que nós temos que acreditar que Deus tem um propósito para a nossa vida. Mas sim, como encontrar a verdadeira identidade? Nós vemos muitos falando por aí que você, para encontrar a sua verdadeira identidade, você tem que fazer uma viagem dentro de si mesmo. Você tem que procurar no seu interior. Mas pare de buscar a sua identidade. Pare de buscar a sua identidade e comece a procurar Jesus. Pare de procurar querer saber quem você é e comece a procurar Jesus. Por quê? Porque Ele foi quem te criou. Ele é quem sabe a sua verdadeira identidade. Vamos lá para Gênesis, para a gente ver o que aconteceu com Jacó. Gênesis 32. Nós vamos ver o que aconteceu com Jacó. Você vai ver o que aconteceu com Jacó. Em Gênesis 32, no 24, diz assim: e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da sua coxa, de forma que deslocou a coxa enquanto lutava. Então o homem disse: deixe-me ir, o dia já está amanhecendo. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir,
a não ser que me abençoes. E o homem lhe perguntou, qual o seu nome? E o que foi que Jacó respondeu? Jacó. Ele não respondeu mais que era Esaú. Ele sabe que agora ele é Jacó. E o que foi que o homem disse? Em versículo 28. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. A nossa verdadeira identidade está em Jesus. Quando você começar a procurar Jesus, Ele vai te dar a sua verdadeira identidade. Sua verdadeira identidade está com Jesus. Pare de procurar. Pare de querer procurar em outras pessoas. Pare de querer procurar a sua verdadeira vida. E comece a procurar Cristo. Comece a procurar Jesus. Porque a sua verdadeira identidade está com Cristo. E quando você encontra Ele, Ele te entrega a sua verdadeira identidade. Quando Jacó teve um encontro com Deus, Deus entregou a verdadeira identidade a Jacó. Ele não mais chamou Jacó, mas sim Israel. Então nós temos que parar de procurar a nossa verdadeira identidade e começar a procurar Jesus. Jacó, o nome Jacó, ele era conhecido como usurpador, enganador. Mas Deus entregou a Jacó sua verdadeira identidade. Ele começou a chamar Israel, que significa campeão, campeão com Deus. Ele deixou de ser usurpador e passou a ser um campeão. Por quê? Porque ele teve o encontro com Deus. Ele teve o encontro com Deus. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Colossenses 3, versículo 1 diz assim: uma vez que vocês ressuscitaram para a sua nova vida com Cristo, mantenha os seus olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita do Pai. Pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para essa vida, e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo Jesus. Com Cristo. Sua verdadeira identidade está escondida com Cristo. Nós temos que fixar nossos olhos em Cristo, procurar Cristo, e Ele vai te entregar a sua verdadeira identidade. Vou fazer uma dinâmica agora. Guilherme, vem cá, meu ajudante. Para nós concluirmos. Aqui nós temos uma identidade. Todos estão vendo? Uma identidade. É até dele, ó. É do Guilherme aqui. Um menino bonito, forte, sarado. E aqui nós temos a identidade original do Guilherme. A identidade dele ali. E só para a gente relembrar um pouco, enquanto o Guilherme vai me ajudar a ler. Nós vimos que nós temos que parar de usar as roupas do nosso irmão, de vestir as roupas do nosso irmão. Nós vimos que nós devemos parar de querer ser igual aos outros. Nós vimos que nós temos que acreditar no propósito, na missão que Deus tem para nós. E nós vimos que a nossa verdadeira identidade está escondida em Cristo. A nossa verdadeira identidade está escondida em Cristo. E aqui nós temos a identidade do Guilherme. Existem muitas pessoas por aí vendendo identidade. Existem muitas pessoas por aí querendo que você
te dizendo como você deve ser. Tem muitas pessoas por aí te dizendo como você deve andar, como você deve se vestir. E aqui está, uma xerox da identidade do Guilherme. Eu vou distribuir aqui, mas não leve para casa não, viu? Só porque ele é bonito, não leve para casa não. Tem muita gente vendendo identidades, querendo que você se pareça com ela. Tem muita gente querendo que você faça as coisas que que agradem a ela. Tem muita gente querendo te manipular, querendo fazer você se pareça com ela. E aqui vocês estão vendo. Mas só que a culpa não é dessas pessoas que estão vendendo identidade. A culpa ela é minha, a culpa ela é sua. Porque nós estamos procurando a nossa identidade no lugar errado. Nós estamos procurando a nossa identidade no local errado. Só que aí vocês estão vendo, né? Tem gente que está na sua cabeça. Ah, por que tu não faz isso? Por que tu não faz aquilo? Por que tu não assiste esse filme? Por que tu não faz as mesmas coisas que eu? Ele é até bonito. Tem gente querendo que você se pareça com pessoas bonitas. Mas, queridos, nós temos que parar de procurar identidades. Porque Deus, pode distribuir aí. Tá? Não. Tem gente vendendo identidade. Não aceite, queridos, que queiram que você seja qualquer pessoa. Fique de pé agora. Não aceite qualquer identidade para você. Não aceite qualquer xerox para você. Não aceite que te manipulem. Não aceite essa identidade que está aí. Não aceite essa xerox. Porque Deus, Ele tem uma identidade original para você. Deus, Ele tem uma identidade original para você. Não aceite qualquer xerox. Não aceite qualquer identidade. Porque Deus, a partir do momento que você tiver um encontro com Ele, Ele vai te entregar a tua verdadeira identidade. A partir do momento em que você tiver um encontro com Deus, você entregar a sua vida com Deus, entregar a sua vida a Deus, Ele vai te dar a tua identidade original. Ele vai dizer quem você é e o que você deve fazer aqui. Ele vai dizer o que você é e qual a sua missão, qual o seu propósito. Feche seus olhos. Eu não sei se você já teve esse encontro com Deus. Eu não sei se você já entregou a sua vida a Deus. Mas eu quero te convidar a ter esse encontro com Deus. A buscar nele a sua verdadeira identidade. A buscar com Cristo. A buscar com Jesus a sua verdadeira identidade. Porque se você estiver vivendo uma identidade falsa, se você estiver vivendo um propósito que não foi feito para você, você vai acabar se destruindo. Se você estiver vivendo fora do propósito de Deus na sua vida, você está caminhando para a sua destruição. Porque Deus, Ele tem um propósito para você. Ele tem um propósito para a sua vida.
E Ele quer te dar essa identidade, Ele quer te dar esse propósito, Ele quer falar contigo qual é o teu propósito. Ele quer falar contigo qual a tua verdadeira identidade. Ele quer te dar a tua verdadeira identidade. Então pare de buscar nos outros, pare de querer ser igual aos outros. Você pode ver que Deus está abençoando um e não está te abençoando. Não queira ser igual a Ele. Não aceite identidades falsas. Não aceite xerox. Não aceite ser uma xerox de alguém. Não aceite ser uma xerox de alguém. Mas queira a sua verdadeira identidade. E para isso você tem que ter um encontro com Deus. Você tem que buscar em Cristo a sua verdadeira identidade. Você tem que buscar em Cristo a sua verdadeira identidade. Converse com Deus agora. Converse com Jesus agora. Se derrame na presença do Senhor, pedindo a Ele a sua verdadeira identidade. Se derrame na presença do Senhor e diga: Pai, eu quero ser aquilo que o Senhor tem para mim. Pai, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero viver o teu propósito, eu quero viver a tua missão na minha vida.